Olá, meus amigos da TV Câmara, o programa Em Pauta entra no ar a partir de agora e nesta edição nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Fábio Alves Moreira Roxinho, que gentilmente, mais uma vez, nunca se recusou a estar presente conosco aqui para conversar com você, telespectador do programa Em Pauta e da TV Câmara. Vereador, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, o convite da TV Câmara, seu e toda a equipe aí que está por trás ali, sempre trabalhando, para levar informação do parlamento para toda a cidade de Cubatão e região. Perfeito. Agora, vereador, durante esse ano de 2024, o senhor apresentou alguns projetos de lei, não é? Fiscalizou a cidade, que é a função do vereador. E o senhor apresentou aí um trabalho extremamente importante, preocupado com os jovens, com as crianças, com relação a uso excessivo de celulares dentro da sala de aula. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, a gente apresentou um requerimento, né, Washington, justamente que a municipalidade faça um trabalho de conscientização junto às crianças, adolescentes e à família. Porque já existe, né, foi promulgado recentemente pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, no qual começa a ser proibido, foi sancionado na última semana, uma lei que proíbe o uso de celulares dentro da sala de aula. Muitas unidades de ensino, tanto no estado como no nosso município, já adota isso, de livre e espontânea vontade, num diálogo em conjunto com os pais e os adolescentes e crianças. Porque tem mostrado, muitos estudiosos, médicos, têm mostrado que o uso excessivo já é prejudicial à saúde. E o uso excessivo dentro da sala de aula está afetando na aprendizagem, na alfabetização. Então a gente tem, sempre tive muito essa preocupação, até mesmo porque tenho um filho nessas idades muito conectado, muito ligado na área da tecnologia, videogame, essas coisas todas. Então a gente começa a limitar. Então por isso que eu entrei com um requerimento pedindo que o município faça essa conscientização. Tem escolas que hoje já adotam na sala de aula não, mas no recreio pode. Então tem que ter uma dosagem, uma conversa muito ampla, que tem professores também que é contra a proibição, acha que tem que deixar livre, espontânea vontade do aluno. É difícil, a gente mesmo passa por isso. Num momento ali você olha para falar com um filho, a esposa, o esposo, você acaba vendo outras coisas. É natural tirar sua atenção. Então essa foi a minha preocupação, a preocupação do meu gabinete, a gente sempre enganjado na questão educacional. Então por isso que a gente entrou com esse requerimento. Agora, semana também já teve a aprovação da Comissão de Justiça na Câmara Federal. É uma lei federal, vai passar a ser federal, ou seja, no Brasil inteiro vai ser proibido o uso de celulares dentro das salas de aula. Agora é bom deixar bem claro, né, vereador, nada contra a tecnologia, jamais. Mas sim com o uso excessivo dos aparelhos. Jamais. Até mesmo porque eu sou entusiasta, gosto da tecnologia. A tecnologia está no dia a dia, está na palma da mão, está em exames médicos hoje, diferente de passados aí que eram muito mais evasivos, né? Certos exames, certos procedimentos cirúrgicos. Com a tecnologia veio tudo a fluir e melhorar. Então nós não somos contra, somos a favor da conscientização do uso. Não pode ser excessivo o uso e dentro da sala de aula. Há de se convir. Como que você vai se concentrar para fazer ali uma conta de matemática, por exemplo, com o uso do celular? A não ser que use o celular com a calculadora. Mas assim, a nossa preocupação é justamente essa, que as crianças tenham esse entendimento, a juventude tenha esse entendimento, que ela está ali para aprender. Fora não é só isso, né, Washington? O uso hoje, principalmente a juventude, tem feito mal na questão relação pessoal. Né? Tem amigos e amigos que não se falam pelo WhatsApp, estando do lado, estando do lado um do outro. O recreio é feito para brincar. Recentemente teve uma matéria até no próprio Fantástico que mostrava que a unidade de ensino disponibilizou dama, jogos para as crianças ali de tabuleiro, para brincar, e algumas crianças e nessa unidade de ensino já poderiam usar o celular no recreio. Muitas não estavam pegando mais, porque era muito mais legal você conversar ali pessoalmente, conversar, jogar
jogando Uno, jogando futebol, jogando vôlei, jogando queimada. Queimada. Então, Muitas assim, vezes com essa relação, essa é a nossa o preocupação. uso excessivo dos aparelhos fez até com que as crianças esquecessem essas brincadeiras, né? Sim, até recentemente deu uma entrevista, falava sobre isso. Hoje, antigamente, por mim, né? Perturbava a mãe, dava um doce para sossegar. Hoje se dá o celular, o tablet, o notebook. Então, assim, nós não somos contra, em momento algum, Sim, da informática, não, da tecnologia, jamais. É o uso excessivo, o uso controlado em ambientes que não é para ser usado. Essa é a questão. O senhor jogou queimada lá nas ruas do Rio de Janeiro? Pô, joguei, rapaz. Tive infância. Tive infância. É isso aí, teve infância. Essa é a melhor resposta. Não existia tecnologia como hoje, né, verdade. cara? Então, a gente teve infância. Agora, vereador, outra preocupação, eu disse isso ao senhor outro dia, as festas de final de ano estão chegando, o verão vem aí, junto vem a preocupação da Operação Verão. Sim. Requerimento seu também, né? Requerimento cobrando justamente o governo do estado, mas lembrando toda a população cubatense que isso também tem que sair do município. O município tem que mostrar interesse, ir no estado e discutir, pedir ajuda para os deputados estaduais, até mesmo deputados federais. A gente tem que ter essa representatividade, claro, principalmente no nosso município, porque são 9 cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Dentro dessas 9, Cubatão é a única que não é praiana. Então ela já sai, entre aspas, prejudicada, que se dão prioridade. Da desvantagem, né? Entendeu? Então dão prioridade para as áreas, para as cidades que são praianas, que tem um fluxo maior, Praia Grande, Santos, São Vicente e demais, acabam sendo favorecidas por essas questões. Né? A gente entende, a gente não é contra isso, mas a gente quer a nossa participação. Porque ao longo dos anos, Cubatão, o que tem acontecido? Fica só com um ônus. Se tem um acidente na Pedro Táxi, Imigrantes, Anchieta, Cônigo Domênico, qual o primeiro local de atendimento? Aqui, né? Qual é a referência para essas rodovias? Pronto-socorro municipal de Cubatão, sim. Hospital municipal de Cubatão, pronto-socorro infantil de Cubatão. E a gente fica só com ônus. A gente fica só com ônus disso. Quando eu cobro a participação e a Operação Verão, que vem a policiamento para as rodovias, mas sendo participação do município de Cubatão, sobre a responsabilidade de Cubatão, sobre Cubatão fazer todo esse planejamento junto com os outros municípios que proteja a nossa estrada. Teve um caso que passou a nível nacional, mundial, que foi um turista que foi assaltado aqui na Anchieta. Ele acabou reagindo, né? Não aconselhamos isso a ninguém. Claro. Ele foi morto. Então, no mundo inteiro mostrou. E qual a cidade que aparecia? Cubatão. Porque todos os turistas passam por aqui. Passam por aqui. Em cima disso salvo que você está falando, né? Bertioga. Salvo Bertioga, que você, pela Rio Santos, você pode acessar e não vir. Sim, mas porque se dependendo do local que vem. Se ele estiver em Bertioga, ele quiser ir a Cubatão, a São Vicente, ele tem que passar por Ele tem que passar por Cubatão. As demais têm que passar por Cubatão. Então, assim, não só nessa questão do final do ano, toda essa festividade, aí já emenda carnaval, tem os próprios festejos do nosso município. Sim. A gente tem a Guarda Municipal, mas não é suficiente. Então, a gente precisa se preocupar com isso, porque acaba vindo ações de outros municípios para a nossa cidade. Então, a gente precisa se precaver e essa participação é numa questão de segurança pública, é numa questão de saúde. Pode haver, por exemplo, pela Secretaria Estadual de Saúde, aportes para a nossa saúde, para melhorar o atendimento, mais ambulância. Né? Tem toda uma questão que tem que ter uma participação do município cobrando. Não adianta ficar no gabinete sentado, o prefeito, e esperando a ajuda vir do Divino Espírito Santo. Tem que ter participação. Quando o senhor fala essa força até o governo do Estado, o senhor fala de um modo geral. Executivo, legislativo, todo mundo se unir, né? Todo mundo. E quando eu falo da questão da representatividade de Cubatão, é que há anos nós não temos um representante na esfera estadual e nem federal. Né? Fica sempre à mercê, estou aqui criticando nenhum deputado ou deputada. A questão é que Cubatão merece, Cubatão é importante. Acabamos de falar aqui, de 8 cidades, tirando Cubatão, 7 tem que passar por Cubatão. O PIB nacional passa por Cubatão. Se você tem que acessar o porto, seja a margem de Santos ou de Guarujá, você passa por Cubatão. Então, assim, olha o tamanho da nossa cidade.
olha a importância da nossa cidade. Então, por isso que eu cobro a questão da representatividade, seja, quando eu falo representatividade, deputados eleitos por Cubatão, deputados eleitos federal por Cubatão, é isso que eu cobro, e a participação do governo estadual cobrando o governo do estado essa participação nesse bolo da segurança pública e da saúde. Ainda com relação a isso, eu tenho dois assuntos aqui importantes para falar com o senhor, vereador. E a construção da terceira pista? Começa a se estudar esta possibilidade da sua parte? Na verdade, começou... Da Imigrantes, né? Da Imigrantes, a terceira pista da Imigrantes, começou um movimento muito forte, né, na região. Aí, a Ecovia já anunciou estudos a partir de 2025, Sim. a viabilidade. Isso já entra no assunto que a gente debatia antes, questão da segurança também. Claro. Você dá a oportunidade de aumentar a demanda para os municípios. Ou seja, são mais turistas que vêm, são mais pessoas que vêm. Com isso, você acaba saturando a infraestrutura. Se você não tiver pensar, a logística, pode né? vir a terceira pista, a quarta pista, somos totalmente favoráveis. Sim. Isso só impulsiona mais a nossa região. Claro. Que a gente está falando uma região com mais de 1,5 milhão de pessoas. Então você imagina com a terceira pista, a quarta pista, que seja, aumenta mais pessoas nessas regiões. Com isso, tem que pensar na saúde, tem que pensar na segurança pública, tem que se pensar na infraestrutura. Por isso que a gente já vem debatendo isso, cobrando a nossa participação. Quando eu falo cobrando, é cobrando os órgãos competentes para o nosso município. Nosso município não pode ficar aquém dessa discussão. Ele tem que ter representatividade e discutir. Se vai vir, vai. A gente precisa construir um hospital regional, um hospital, melhorar o atendimento do nosso hospital. São contrapartidas que vêm de onde? Do município, do governo federal. Vem mais recurso financeiro para cá, para a gente melhorar o atendimento para essas pessoas e também para os nossos munícipes e toda a região. Agora, vereadora, só para encerrar com o senhor foi candidato a vice-prefeito. Candidato a vice-prefeito. Rodrigo Alemão foi candidato a prefeito. E o senhor, além de vice-prefeito, o senhor foi coordenador da campanha, não é? Sim. O que isso serviu de experiência? O senhor que já é um homem experiente público, mas o que isso fortaleceu ainda mais o nome do Fábio Alves Moreira, o Roxinho? Olha, é totalmente diferente você coordenar uma campanha, no meu caso, como vereador. Eu mesmo fazia muita coisa ali, tomava as iniciativas que eu não via necessidade de ninguém fazer esse trabalho, né? Então eu discutia ali com as pessoas mais próximas, isso é bom, isso é ruim, vamos discutir esse tema, vamos colocar o o mandato nessa linha, sempre propositivo, educação, saúde, segurança pública, eram bandeiras que a gente sempre defendeu. Então, na oportunidade, quando os 6 vereadores de oposição se unem em torno do nome do Rodrigo Alemão, que assim foi a construção, a gente sentou e falou, eu era candidato a prefeito, o Rodrigo era candidato a prefeito e o vereador Alessandro também. O vereador Alessandro falou, eu não vou ser candidato a prefeito, nem a vice, não quero mais não tenho essa pretensão, vou retirar meu nome de campo, né, e vou seguir para a reeleição. Nisso eu fui construindo essa possibilidade de ser o vice. Então eu fui construindo junto com o Rodrigo, a gente definiu que o Rodrigo seria o candidato a prefeito, seria o nosso mestre, seria o nosso capitão desse time, e nós colocamos. E por unanimidade, ali todo o contexto do cenário político da região, aí foi onde entra essa coordenação, na articulação com os partidos, na articulação com pré-candidatos, na articulação com os candidatos, até mesmo os candidatos que saíram a prefeito, para a gente sentar, marcar reunião. Então eu fiz toda essa coordenação. No material, a gente discutia com a parte que muita gente não entende, os bastidores. Os bastidores é muito mais trabalhoso do que você... sem dormir, né? A gente fica muito preocupado, que tem a questão do marketing, tem a questão dos programas de TV que você tem que passar e gravar, principalmente o jurídico, tira literalmente o seu sono. A gente sabia da questão jurídica do Rodrigo, que toda Cubatão, todos os políticos falavam da inegibilidade dele, a gente sabia que não existia, tanto é que a gente ganhamos na justiça, não houve problema, ele foi lá, nossa candidatura foi até o final, saímos vitoriosos, embora não ganhamos a eleição, mas a gente conseguiu, e é difícil lutar contra a máquina, é um poder muito agressivo,
né? E a gente saiu aí numa diferença de menos de 1% de diferença para o candidato eleito. Então, assim, para mim foi uma experiência unânime, mágica, que eu aprendi muito, um universo da grandiosidade, que é uma candidatura para prefeito e vice-prefeito, onde nós tínhamos aí mais de 60 candidatos a vereador. Você coordenar isso tudo, cuidar disso tudo, que a preocupação não é com o material, não é só com a televisão pro Rodrigo e pro Rochinho, vice-prefeito, é para os candidatos a vereadores, para os candidatos a vereadores. A nossa chapa se preocupou muito com a questão das candidatas a vereadores. Nós ministramos treinamento, workshop, mentoria, para que elas entendessem a magnitude e a grandiosidade que é ser candidata a vereadora, a importância que é. Então, para mim, resumindo, foi muito importante. Agora, para encerrar com o senhor não volta mais na vereança, no Poder Legislativo, mas continua trabalhando pela cidade? Continuo trabalhando, continuarei trabalhando politicamente. Como eu falei em outra participação, o escolhido não terá paz. Mas a gente continua no viés político, a gente continua, porque até mesmo eu fui candidato a vice-prefeito, não vim à reeleição a vereador, meu mandato termina 31 de dezembro, mas 1º de janeiro a gente já continua cobrando tanto o Estado, o governo federal, como o município. Legal. Vereador, eu tenho dito isso constantemente no final do nosso programa Em Pauta e vou repetir mais uma vez, em nome da nossa produção aqui, os nossos agradecimentos ao senhor, à sua assessoria. Vitor, muito obrigado por tudo, porque todas as vezes que o senhor foi convidado para participar do programa, para conversar com o telespectador e mostrar ao telespectador o trabalho realizado por vocês que foram eleitos por ele, o senhor nunca se curvou. Imagina. E sempre esteve presente. Então, aqui os nossos agradecimentos ao Senhor, sucesso, Feliz Natal, que Deus lhe abençoe sempre. E vai Flamengo. Eu que agradeço sempre aí a oportunidade, como você falou, não me furto mesmo, porque é a minha obrigação como parlamentar, eleito pela população, vim aqui trazer transparência do meu mandato, do que acontece na cidade e o que nós cobramos. E 2025 promete, é um ano de inovação aí, a gente vai com todo o gás, independente de mandato ou não, e eu sempre fui entusiasta da TV Câmara, você sabe disso, que é uma oportunidade da gente levar para a população informação, não é fake news. O que a gente fala aqui é verdade, pode acompanhar a gente nas redes sociais, e vamos embora, vamos 2025 e vai Flamengo, agora sem Gabigol, infelizmente. Vai da sua parte, sem Gabigol, Gente, ponto final em mais uma edição do programa Em Pauta. Nesta edição, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a participação do vereador Fábio Alves Moreira, o Rochinho. Você em casa que nos acompanhou, mais uma vez o nosso abraço de carinho e de muito respeito. Um abraço, gente. Até o nosso próximo encontro.